não jogou bem, né? Assim, eu vendo do sofá de casa tinha hora que dava sono, que eu não vi o Náutico conseguir nem... tirando esses lances que eu falei de Amarildo no primeiro tempo, e o chute de fora da área de Giancarlo, o Náutico pouco criou, né? Cláudio, quando você falou dos desfalques, até tá lá no título logo, desfalcado, Náutico perde do Cruzeiro, blá, blá, blá. Eu esqueci de Vitor Ferraz, o que eu coloquei lá, Hereda, Léo Passos, Júnior Tavares, assim, o Náutico jogou com desfalques importantes, porque Vitor Ferraz ainda não é titular, mas é um jogador que poderia ser melhor aproveitado com esses desfalques que o Náutico teve, né? A atuação do Náutico, eu acho que ela não é, nesse jogo especificamente, ela não é pautada pela má atuação do Náutico. Eu acho que o Cruzeiro fez uma boa partida. Eu vinha vendo o Cruzeiro, já tinha falado algumas vezes, não me agradou ainda. Você que tá todo mundo, o Cruzeiro tá grande temporada, assim, não acho. Vem ganhando no limite, foi mais uma vez ganhando no limite, embora esse jogo tenha tido mais segurança. Foi 1-0, foi o placar mínimo, mas não foi um placar que, por um triz, foi outro resultado. Mas o Cruzeiro foi um time, primeiro, um time forte. Não sei se tu notasse isso, assim, a estatura, um time com estatura, um time que marcou bem forte. Eu acho que ele foi melhor do que o Náutico. Mas o Náutico, mesmo assim, teve a melhor oportunidade do jogo. Do Náutico, naturalmente, estou dizendo. Que foi um lance ali com aquela triangulação, que depois Jean Carlos deu um passe para Amarildo ficou cara a cara com Rafael Cabral e perdeu. A ótima defesa de Rafael Cabral, mas aquilo é um gol perdido. O pod lá de BH é a defesa de Rafael Cabral, o pod daqui é Amarildo perdendo o gol. Uma intervenção do goleiro, mas aquilo ali é para fazer. Assim, o passe de Jean Carlos, ele desmobilizou a defesa do Cruzeiro. Tipo, Amarildo não chegou acossado pela marcação. O cara chegou ali, meu irmão, só para bater, o goleiro saiu rápido, na hora que ele bate um pouco, o ângulo já fechando. Mas, enfim, foi um gol perdido e a bola ainda passou perto, travessando. Logo depois, alguns minutos depois, tem o gol do Cruzeiro com a bola sendo roubada já lá na frente, como já vinha acontecendo. Aí não tinha tido uma chance tão clara assim, mas isso já vinha acontecendo de ter o desarme e de o Cruzeiro já povoando aquela região para atacar daquela forma. Só que ali, o William Oliveira, que desarma, ele já corre para receber. Cara, ele entrou completamente livre. Assim, você pode até uma falha da defesa do Náutico, só que eu acho que ele na questão do mérito, eu acho que ele foi muito mais mérito, porque você estava vendo que aquele time estava ensaiando aquilo. Ele estava ensaiando fazer aquilo ali e a conta não foi oportuna, de forma... Aconteceu ali e deu certo a tempo. Não, ele vinha tentando fazer exatamente aquela jogada, desarmar, triangular e receber numa condição boa, só que a condição acabou sendo muito melhor do que acho que até o Cruzeiro esperava e a finalização foi muito bonita, né? Encobrindo Lucas Perry. No segundo tempo, o William Oliveira, que tinha sido o melhor jogador do Cruzeiro, foi até eleito o melhor da partida também, na transmissão da Globo, ele sai logo com 10, 11 minutos, sai um pouco, e a saída dele equilibra a partida. Porque o Cruzeiro continuou marcando forte, é um time que não está deslanchando ofensivamente, tá, é um time que tem que ganhar esse jogo. O Cruzeiro, com esse resultado, até para dar um dado aqui, é a primeira vez em 3 participações na segunda divisão que o Cruzeiro lidera. O Cruzeiro é um dos maiores clubes da segunda divisão. Ou o maior ou o segundo maior, brigando ali com o Grêmio. Né? Não, esse time Vasco também, um dos 3 maiores. Isso são 83 rodadas. Você imaginar que o Cruzeiro esperou 83 rodadas para liderar a Série B, então eu acho que, sabendo disso, de uma pressão interna que naturalmente é enorme, o Cruzeiro estava focado em segurar o resultado, sobretudo a partir de uma mudança que foi uma mudança de lesão, né? Não foi uma mudança tática, técnica, não foi de escolha do treinador do Cruzeiro, foi o jogador sentiu. Mas ainda assim o Náutico não teve grandes oportunidades. Até trazendo aqui o scout de finalizações, foram 31 faltas, tá? 16-15, aí um número equilibrado, e de finalizações 16-13 para o Náutico. Porém, nesses 16-13, só 4 foram na barra. E isso mostra um pouco a dificuldade que o Náutico teve para ter uma chance clara de gol no segundo tempo e no jogo todo de uma forma geral. E olhe que, por exemplo, já adiantando, eu acho que, por exemplo, Jean Carlos fez uma boa partida. Assim, dos jogadores do Náutico, embora não tenha perdido, não tenha feito um gol, não tenha Rafael Cabral tenha feito uma defesa, só fez 4 defesas no jogo, mas só uma com perigo, também teve uma falta, né? Assim, uma cobrança de falta de Jean Carlos, que ele bate assim e a bola sai. Mas ainda assim, eu acho que Jean Carlos foi um destaque, porque ele tentou o jogo inteiro, inclusive a última chance é dele, uma cobrança de falta aos 50 do segundo tempo. Mas eu acho que o Cruzeiro foi fisicamente mais forte que o Náutico, taticamente mais organizado que o Náutico,
E na hora que ele abriu o placar, ele teve muita capacidade para segurar o resultado. Assim, é de lamentar o resultado, porque o Náutico só tem uma vitória em 4 jogos em casa, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Não por acaso, já tem a pontuação de zona de rebaixamento, a gente vai falar isso mais para frente. Mas, em termos do que foi o jogo, o Náutico não passou muito perto de ter um resultado diferente, não, na minha opinião. E o Cruzeiro não poupou não, né? Mudou o time, né? Porque vinha de um jogo de quinta-feira, né? Da Copa do Brasil, que se classificou. Então fez algumas mudanças. Edu, por exemplo, não jogou. E outros atletas também, né? Então foi um time misto. E o Cruzeiro venceu. Rodolfo, a gente falou semana passada aqui sobre a escalação de Roberto Fernandes, né? O que é que Roberto poderia montar. Acabou que ele teve muitos problemas. E aí não foi o time ideal dele, porque ele não teve titulares, né? Não teve Hereda, não teve Vitor Ferraz, Léo Passos, né? Não teve que jogar com o Amarildo. Mas eu queria a tua análise aí desse jogo do Náutico, já a partir da escalação de Roberto Fernandes e com esses desfalques que ele teve, né? Se as escolhas foram certas, se ele podia ter feito algo diferente, porque assim, o desempenho do Náutico, depois de uma semana de trabalho, semana livre, esperava mais, né? Hoje ficou abaixo. Cláudio, primeiro, boa noite, Cássio. Saudações a todos os ouvintes na live e depois no podcast. Esse jogo, Cláudio, ele atesta algumas coisas a partir de diversas óticas, né? Na ausência, né, de diversas peças, e talvez a gente possa chamar de peças vitais, porque o Náutico perde titular na lateral direita, titular na lateral esquerda, perde a reposição imediata na lateral direita. Quem faz a reposição na esquerda não estava condicionado para jogar titular de repente, tal como na direita, né? Porque Braia, apesar de ter jogado a partida inteira, também não... para quem vem de uma lesão grave como a dele, você não tem essa expectativa. No ataque, né, na ausência de um Chiesa, já a quem você tem um Amarildo ocupando a titularidade sem concorrência, né, porque apesar de ter o Júlio da base, não é naturalmente um atleta que esteja sendo utilizado. E isso evidencia, né, a ausência em recortes isolados, né, na posição de ataque, de peças que mostram a montagem parca, né, de elenco. O Náutico hoje tem um camisa 9, não me recordo nem agora qual foi o número que o Amarildo utilizou na partida, mas... Foi 9 mesmo. Foi 9, né? Mas na função de um camisa 9 e sem ter nenhuma concorrência. Porque, como eu falei, o Júlio, ele talvez já devesse estar com margem de ser um nome óbvio para a posição, mas não foi utilizado para tal no estadual, de forma que chega na Série B sem a cancha necessária. E aí você tem um jogador que, sem credenciais para tal, é absoluto. Então isso mostra para mim realmente uma defasagem grande na montagem do elenco. As laterais, hoje existe a opção, né, não só quantitativas, mas qualitativamente falando. Você tem um Hereda na lateral direita, você tem um Vitor Ferraz ocupando, o próprio Brian, que pode fazer as duas. Mas o que me chama a atenção, né, no gol que o Náutico tomou hoje, que se assemelha muito ao gol que o Náutico tomou contra o Guarani, nesse mesmo estado dos aflitos, é que os dois... Me lembrou na hora. Na hora que eu vi o gol, assim, muito parecido, né? Assim, não o gol, mas o erro da linha defensiva do Náutico, né? Sim, e chama a atenção que, por coincidência, né, naturalmente não tem nenhuma correlação com a posição, mas saíram os dois gols em falhas posicionais do lateral esquerdo, condicionando o atleta que finaliza, dando condição. E no caso desse gol de hoje é didático a falta de concentração no lance, né? Toda a linha posicionada à frente, tirando a profundidade, deixando o jogador em condição irregular, mas tem um jogador lá, né? Talvez eu vou marcar próximo, não vou dar espaço, mas sem olhar o entorno, né? Sem ver o movimento da linha descoordenado por completo. E o fato disso ser, de certa forma, recorrente, né? O Náutico tomou alguns gols assim na temporada, tem outros gols que são produto da falta de concentração, mostra o problema grande de você estar tendo que fazer uma pequena reformulação após um campeonato, como foi, de certa forma, o estadual, porque chegou muito jogador para frente, chegou jogador para as duas laterais, chegou o Bruno Bispo, Camutanga vai sair, tende a ter mais reformulação. Então, quando você tem essa rotatividade de elenco, mesmo que mínima, porque o Náutico não é um time desmontando o elenco, mas fica mais difícil você manter uma unidade de grupo atenta ao que é pedido no modelo de jogo, né? É por isso que Roberto Fernandes falou muito que no início, né, na primeira semana de trabalho, vinha recorrendo muito a vídeo,
porque ele precisa deixar claro visualmente para o atleta o que é que ele quer, em termos de posicionamento, mostrar por que é que está errado. Ó, o que é que vocês fizeram aqui no gol do Guarani? Aí, com certeza, essa semana vai ter, olha o do Guarani e olha o do Cruzeiro, cara. Eu tô falando e vocês não estão entendendo. Aqui o cara tem que acompanhar a linha, você tem que sair junto com o time, senão você vai estar dando condição, como de fato o Náutico deu. Né? Então, são dois problemas. Um é a falta de elenco, que é um problema espinhoso de se resolver, porque existe uma janela, né, que no momento limita bastante o rol de jogadores que podem ser contratados. Quando a janela abre, naturalmente o mercado aquece, então você mantém a dificuldade agora por uma questão orçamentária. E o segundo é essa dificuldade em concentrar no jogo. O Náutico ele ainda é um time, eu diria, para o momento da temporada, né, quando você olha a maturidade que um Cruzeiro tem, que um Bahia tem, e o Náutico poderia ter essa maturidade, porque nome a nome é uma escalação com muitos nomes já com um certo tempo de casa, o Náutico tinha tudo para ser uma equipe muito madura e que compensasse essa falta de qualidade com a fidelidade muito grande ao modelo de jogo, né, com a obediência tática que ainda não ocorreu com nenhum treinador. Talvez Roberto Fernandes seja de fato quem conseguiu fazer o Náutico render mais, aquele jogo com o CRB, o jogo do Operário. Com toda certeza foi o treinador que trouxe os resultados mais emblemáticos diante das equipes mais qualificadas. Né? Antes de Roberto, o Náutico só tinha tido aquela vitória com o Sampaio para se chamar de uma vitória expressiva, né? Contra um adversário que impusesse algum desafio técnico. E no jogo de hoje ficou muito claro essa discrepância de maturidade. Né? O Cruzeiro jamais na partida foi uma equipe absoluta, foi uma equipe controladora, né? Foi uma equipe que manteve a capacidade de manter a sua proposta, né? Sem se abater com qualquer indício do Náutico de imposição do Náutico, mantendo a sua proposta, conseguiu fazer o gol e a partir disso mudar um pouco essa proposta, baixando ainda um pouco mais as linhas, e a prova dessa eficácia se deu no fato de que não houve sequer um momento do jogo, né? Teve, como o Cássio pontuou, as boas intervenções do Rafael Cabral, né? Sobretudo no primeiro tempo ali no chute do Ailton, depois na finalização da Amarildo, mas não teve nenhum momento do jogo que você dissesse que o gol que você pensasse, né, no racional da partida, que o gol do Náutico estava maduro. Porra, agora estamos perto. Se mantiver isso aí, sai. Não, o Náutico foi um time muito pontual nas ações. O Náutico foi um time que esbarrou muito na organização na soma, tanto da organização do Cruzeiro quanto da falta de repertório mesmo que o clube tem no último terço do campo. Né? Você soma a falta de nomes mais qualificados com o momento ruim do Jean Carlos, né? Um jogador que nitidamente vive seu pior momento no Náutico, não de agora, mas desde o início da temporada. Realmente, você nunca viu uma sequência assim tão parca em termos de atuações. Né? Claro que finaliza, tem aquela falta que o Rafael quase engole, né? o kick da bola, a falta do fim do jogo, outra que passa muito perto ali nos idos dos 30 minutos do segundo tempo. É um jogador que sempre incomoda, mas que não traz mais a segurança que até então, recorrentemente, ano atrás de ano, 2019, no fim da Série C, em 2020, em 2021, sempre vinha trazendo. E quando se olha para o banco, você tem peças que, ainda que em determinadas circunstâncias possam, com certeza, ser úteis. Tem o Pedro Vitor, que já se provou útil algumas vezes. Tem o Eduardo Teixeira, que é um jogador com alguma capacidade técnica, mas que nunca foi regular. Eu me refiro aqui nem ao desempenho, mas na própria participação em jogos, porque sofreu muito com lesões. Então não existe aquele nome que chacoalhe. Né? Ele poderia ser o de Vitor Ferraz. Esse sim, né? Nas partidas que entrou, conseguiu mudar a dinâmica de jogo, conseguiu dar um repertório ofensivo maior, mas hoje, nessa indisponibilidade, esse nome não existia, ou talvez pudesse existir. Né? E aqui reside a crítica a toda política de gestão de jogadores da base do Náutico no estadual, que ao tirar a minutagem de um Carpina, de um Júlio, né, jogadores que poderiam já estar mais prontos para entrar no jogo desse oferecendo algo. E hoje não existe essa segurança. Né? O Roberto Fernandes chegou recentemente, não trabalhou com esses jogadores no recorte que eu falei, então não há margem para criticá-lo por isso, mas como um todo, o Náutico falhou em não aproveitar jogos, né, que poderiam sim ser de muita valia para condicionar esses atletas. E a leitura da partida ela fica muito nisso, né? Um Náutico que você vê tentava bastante, mas é uma tentativa que esbarra nessa soma
quase sempre esbarra na sua própria limitação e, a depender da organização do adversário, se torna praticamente... Rodolfo. Opa, Cássio. Não, é só pontuar algo muito rápido, que você falou do empenho do Náutico. É isso que uma diferença, antes de você falar, a gente estava avaliando Santa Cruz. E isso é uma diferença enorme nas duas partidas. Porque a do Santa, Felipe estava indignado, porque tecnicamente o time foi mal, mas que ele acha que faltou até alma ao time. Isso ao Náutico não faltou. Tá faltando outra coisa. Mas, assim, não foi um time batalhador, não foi um time apático que levou um gol e se acabou. Não foi um time apático, mas que, assim como o Santa está no estágio anterior, o Santa está querendo, no caso, quer pegar a alma. Aí, e o Náutico está mostrando que só isso não adianta. Você tem que dar você tem que dar o novo passo, né? Com certeza. E isso me chama muita atenção, Cássio, sempre quando se tem esse tipo de resultado que deixa muito claro, né? Quando você pega... No recorte geral, você consegue avaliar que o Náutico jamais venceu nessa temporada uma equipe que fosse... Venceu o jogo do CRB, até porque estava com time reservas, mas jogando com seu time principal, o Náutico nunca conseguiu vencer uma equipe que fosse superior à sua, né? Venceu o Operário, que está ali no mesmo nível, mas o Náutico não conseguiu vencer Fortaleza, o Náutico não conseguiu vencer Bahia, o Náutico não conseguiu... Jogo em casa, né? Não conseguiu vencer Cruzeiro. O Náutico não consegue vencer equipes que têm um repertório técnico acima, por serem equipes de orçamento maior, talvez de uma vitrine maior, e esbarra muito no fato de que esses times quase sempre são mais organizados. E aí você, somando as duas coisas, é muito difícil realmente da liga. E aí quando o Náutico obteve algum sucesso na temporada, né, na classificação João Pessoa, que levou o time à semifinal do Copa Nordeste, após esse bicampeonato pernambucano, sempre veio aquela linha de argumento, o pessoal também pega muito pesado dizer que esse elenco do Náutico é fraco, alcançou o que podia alcançar, né? Chegou no seu limite em tudo. Na Copa do Brasil, tudo bem, falhamos, mas sempre final de Copa Nordeste era nosso teto, ganhamos o estadual. E da minha parte, da de Cláudio também, acho que na linha institucional do programa em geral, sempre houve essa fidelidade, né? De que o Náutico não era uma equipe e continua sem ser uma equipe num patamar de acesso. Totalmente, não existe... o Náutico já conseguiu um acesso tendo um time titular e só, sem peças de banco que pudessem agregar, e passou o campeonato todo contando com uma sorte muito atípica de não sofrer com lesões. Ninguém se machucava. O campeonato inteiro... Impressionante. Isso é 2011, você está falando? Só para não confundir. 2011. Da primeira à 38ª rodada. Era do 11. O elenco do Náutico. O Náutico teve um elenco de 11 jogadores na Série B. Subiu folga, né? Muita folga, na verdade. Foi vice-campeão, né? Vice-campeão. E assim, a campanha foi muito boa, porque o campeão foi a Barcelusa, que, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira melhor campanha da história dos pontos corridos na segunda divisão. Foi acima dos 80 pontos ali, então distanciou muito rápido. Mas, assim, esse é um exemplo que se usa com alguma recorrência. Mas o time de 2011 era muito enxuto, mas assim, não dá para você usar como parâmetro, porque aquele time de 2011, ele nem foi algo pensado, a gente quer esse time aqui e vamos com ele acabou assim, sendo um produto aleatório de jogadores que já estavam desde o estadual e outros que foram chegando e muito surpreendentemente dando liga. O Gideão no gol, por exemplo, era um nome totalmente fora do escopo de uma escalação inicial. Acabou entrando porque quando o titular, que era Gledson, machucou, ele era, por coincidência, o goleiro da vez no revezamento, mas ele era o terceiro goleiro daquele elenco. Então não dá para você ficar nessa linha argumentativa, e hoje o Náutico pode dizer, por exemplo, que tem uma abundância de peças para as laterais, agora tem, né? Não era o caso até um mês atrás, mas hoje, de fato, o Náutico tem Brian, Hereda, Vitor Ferraz, Ailton Júnior Tavares. É muito interessante com a Série B, eu diria que é mais do que suficiente, mas de maneira geral falta tanto peças no escopo quantitativo, e em algumas posições, como é a ponta, falta qualitativo. Você pode dizer, temos Pedro Vitor, temos Luiz Felipe, temos Niltinho, temos Robinho, temos Leandro Carvalho, mas se você somar, assim, fizer um balanço de escalação, talvez a melhor ponta do Náutico seja Brian improvisado e o Luiz Felipe na outra. Eu não tenho a convicção que o Náutico tenha 2 pontas para jogar em uma Série B brigando por acesso. E cada vez mais, sempre que o Náutico pega uma equipe mais forte, mais organizada, isso fica desenhado, né? São jogos em que o Náutico, por mais que tente, por mais que circule, por mais que mexa,
por mais que o adversário sofra alguma baixa na partida, lógico, quando o William Oliveira saiu, o Cruzeiro caiu muito, isso não se altera. É o que eu falei. Nem quando o William Oliveira saiu, nem quando o Roberto Fernandes mexeu, nem quando o Cruzeiro cansou, o Náutico chegou a estar perto de empatar o jogo. E isso escancara, né, a falta de capacidade que o time tem de concorrer num patamar mais alto. Não é caótico a ponto de você olhar e dizer, porra, estou preocupado, não sei se chega nos 45. Deve chegar e com alguma margem. Com alguma margem até. Mas está muito longe de ser um time no patamar de acesso numa Série B que tem times muito competitivos. Aí você olha por nome, já é suficiente, mas você vai olhando que um Bahia já entrou nessa Série B com a organização que seu treinador pretendia ter, um Vasco vai chegando, o Grêmio está chegando, o Cruzeiro está muito organizado. Então, você não consegue ver realmente o cenário em que o Náutico chegue para brigar. Pode até perseguir, mas não vai chegar a brigar.